Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. Vamos começar, a gente vai ler de novo. Vamos fazer um reprise, da leitura que a gente leu semana passada, mas falamos sobre outra coisa que está dentro, mas que tirou o nosso foco aqui de Romanos e a gente acabou ficando lá em Gênesis, Mas Deus é bom e isso vai nos ajudar a compreender aqui o texto agora. Romanos capítulo 4, versículo 1. Vamos ler. Vamos lá. Portanto, que diremos do nosso antepassado Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é creditada como justiça. Davi diz a mesma coisa quando fala da felicidade do homem a quem Deus credita justiça, independente das obras. Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Destina-se essa felicidade apenas aos circuncisos ou também aos incircuncisos? Já dissemos que, no caso de Abraão, a fé lhe foi creditada como justiça. Sob quais circunstâncias? Antes ou depois de ter sido circuncidado? Não foi depois, mas antes. Assim ele recebeu a circuncisão como sinal, como selo da justiça que ele tinha pela fé, quando ainda não fora circuncidado. Portanto, ele é o pai de todos os que creem, sem terem sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse creditada também a eles. E é igualmente o pai dos circuncisos, que não somente são circuncisos, mas também andam nos passos da fé que teve nosso pai Abraão antes de passar pela circuncisão. Não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa de que ele seria herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. Pois, se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor e a promessa é inútil. Porque a lei produz a ira, e onde não há lei, não há transgressão. Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós. Como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se existissem. Abraão, contra toda a esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência, isso lhe foi creditado como justiça. As palavras lhe foi creditado não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus creditará a justiça, a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Então, capítulo 4, Paulo está conversando com os irmãos aqui em Roma, aos romanos, os irmãos que estão em Roma, a respeito dessa questão de que os judeus, principalmente, entendessem qual era a posição deles hoje como cristãos,
A grande dúvida, gente, para a maioria aqui das cartas de Paulo, era justamente essa justiça própria que os judeus tinham a respeito deles serem filhos de Abraão. E então eles se achavam os detentores da verdadeira promessa. E todo o restante, os gentios, os não-judeus, eles queriam ou que se convertessem ao judaísmo para que assim cumprisse toda a lei, e então eles achavam que eles estariam salvos, ou então eles não eram filhos de Abraão. E Paulo então está ensinando, né, está corrigindo uma doutrina que estava se difundindo, se espalhando ali na igreja em Roma e que estava trazendo muito problema. Então, quando se há uma mistura de judeus e gentios, e esses judeus que estão ali no meio da igreja, eles não têm um discernimento, uma convicção ou um verdadeiro ensino do que é ser cristão, eles vão trazer essa confusão no meio da igreja mesmo. E era isso que estava acontecendo em Roma. Os irmãos judeus que tinham se convertido a Jesus, que estavam no meio da igreja, ou nem tanto convertidos, muitos deles, né, às vezes nem tinham se convertido direito, eles começavam a trazer divisões, confusões no meio da igreja. E Paulo está tentando, através dessa carta, porque ele nem chegou a ir até Roma para ver essa igreja de perto, mas através da carta ele está tentando corrigir esses irmãos a respeito desses erros doutrinários que eles estão tendo ali. Então, o que Paulo está fazendo dentro dessa carta aos Romanos, a gente vai perceber isso em toda a carta, gente. Fixem isso na mente de vocês ou anotem aí que para mim a chave dessa carta ou o tema central dessa carta é essa grande confusão entre judeus e gentios a respeito da fé, a respeito de quem é filho de Abraão e quem não é, a respeito de quem está salvo e quem não está salvo, a respeito de quem faz parte da aliança, a respeito de como é viver uma vida de cristianismo. Eu preciso me converter ao judaísmo para ser cristão? Muitos deles achavam que sim, né? Não, aí os gentios falavam, não, mas espera aí, eu não preciso voltar para a religião do judaísmo, sendo que Jesus trouxe o cumprimento de toda a lei. Então, existia toda essa dificuldade de compreensão de fundamentos muito sólidos da própria palavra. E aí Paulo vai enfatizar conosco esse foco em Abraão, porque ou a gente entende esse chamado, essa promessa, esse início da igreja, vamos dizer assim, né? Porque se Paulo está chamando Abraão de pai de todos, é porque ele é pai tanto de Isaac, Jacó e das 12 tribos, como também é pai de todo aquele que crê em Jesus. É isso que Paulo está dizendo aqui para nós. E se então ele é pai de todo aquele que crê em Jesus e também das 12 tribos de Israel, então quer dizer que Israel e os gentios se fundem num só povo que hoje a gente chama de igreja. Então é isso que a gente precisa entender. Nem Israel foi extirpado, né? Foi totalmente cancelado dos planos de Deus, porque a gente sabe que não foi, mas também os gentios, os que não são judeus por nascimento, aqueles que não vêm da linhagem de Abraão, no sentido sanguíneo, no sentido de nação, eles também são dessa aliança, eles também são desse povo. E por isso, então, Paulo foca nessa questão de lembrar os irmãos a respeito da promessa feita a Abraão e da circuncisão. Então vamos entrar aqui no texto para a gente entender um pouco mais, mas quem estava na última aula e que viu a aula que a gente voltou lá para Gênesis, então consegue compreender que a gente percebeu que a circuncisão e a lei só vão vir muito lá na frente, posterior ao chamado e à promessa que Deus faz a Abraão. Então por isso que nós somos chamados ou considerados filhos de Abraão. Porque todo aquele que crê em Jesus como seu Salvador, crê em Deus que traz uma aliança, assim como Abraão creu em Deus quando fez uma aliança com ele. Então Abraão creu em Deus, na palavra de Deus, muito antes dele ser circuncidado, muito antes de vir a lei através de Moisés. Abraão ouviu a Deus e creu, a palavra de Deus diz. Ali ele aceitou Jesus. Lembra, gente? Grava isso na mente de vocês. Quando foi que Abraão se tornou crente para ser nosso pai hoje?
no momento em que ele creu na palavra de Deus. Ali ele simplesmente aceitou Jesus. Esse seria talvez o entendimento mais claro para nós. Abraão, quando Deus fala com ele, traz a promessa e a palavra diz que ele creu, foi ali que ele teve o seu novo nascimento. Então ele pôde, né, ter esse relacionamento tão próximo com Deus, porque ele estava vivo espiritualmente. Isso aconteceu com Abraão e com tantos outros homens que Deus pôde se relacionar no Antigo Testamento, ok? Então o capítulo 4 começa dizendo assim, porque ele na verdade o capítulo 4, ele é uma continuação do finalzinho do 3, como a gente viu semana passada, mas eu já vou entrar aqui para a gente conseguir continuar. Então ele começa dizendo assim: portanto, que diremos do nosso antepassado Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Vamos explicar esse primeiro versículo aqui, o primeiro e o segundo, principalmente o segundo. Por quê, gente? Às vezes a gente lê alguns versículos e a gente fala assim, nossa, que frase difícil, estranha de se compreender, né? Mas o que Paulo está dizendo assim, gente, vamos tentar pensar em Abraão. Aí ele começa, né, falando no versículo 2. Se Abraão, ele está falando principalmente com os judeus, se Abraão foi salvo, foi justificado, virou o nosso pai da fé, foi um homem que andou com Deus pelas obras, pelas coisas que ele fez boa, ok? Pelas caridades, pela bondade que ele fez, por ter seguido a Deus, por ter obedecido a Deus no sacrifício de Isaac e tantas outras coisas. Se Abraão, ele está fazendo uma pergunta, né? Foi justificado por isso, então Abraão tem do que se gloriar, ok? Eu fui bonzinho, eu fui legal, então eu tô salvo. Seria essa a fala de Abraão. Mas se foi por causa disso que Abraão então foi justificado, então ele não pode se gloriar diante de Deus, ok? Porque se Abraão foi salvo pelas obras, então nós também deveríamos ser salvos pelas obras. Estão entendendo até aqui o que eu estou querendo dizer? Então, se Abraão tivesse sido salvo por causa das coisas boas que ele fez a partir do momento que ele creu em Deus, então nós também deveríamos ser salvos pela nossa conduta de vida diária e não pela fé em crer em Jesus. Então, é disso que Paulo está falando aqui. Vamos voltar para o versículo 2, ó. Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Então, Abraão nunca poderia louvar a Deus, engrandecer a Deus pela sua salvação, se a salvação dele tivesse vindo pelas obras. Ele ia virar para Deus e dizer assim, não, Deus, eu conquistei a minha salvação. Eu fui o autor, né, da minha salvação, porque eu fiz coisas boas, eu fui um bom velhinho, né, porque Abraão já era velho quando Deus chamou, eu fui um homem bom e eu consegui então alcançar a salvação. Mas a gente sabe que não é dessa forma. A palavra nos prova isso, de que por obras ninguém vai ser salvo. Porque se nós olharmos para a vida de Abraão, gente, quantos e quantos erros nós vamos ver só nas passagens que a gente tem ali no Velho Testamento, do capítulo 12 até o capítulo 20, mais ou menos, 21 ali, né? Então, a gente vê inúmeras histórias de Abraão mentindo, né? Falando uma meia verdade lá para Faraó, e tantas outras coisinhas que vão acontecendo ao longo da vida de Abraão com Deus e que trariam, então, manchas para essas boas obras de Abraão. Abraão, então, não seria visto como um homem totalmente justo, né, justificado. Mas graças a Deus que a nossa justificação não tem a ver com as nossas obras, e sim com a nossa fé. E esse é um dos princípios que Paulo está querendo então alertar os irmãos e nos ensinar hoje. Se eu continuar com uma mentalidade errada de que a minha salvação tem a ver com obras, com atitudes que eu tenho no meu dia a dia, de bondade, né, com Deus, de fazer as coisas tudo certinho, então eu já virei alguém que está buscando a salvação por obras. Por isso que eu às vezes acho que eu sou bonzinho demais, então eu mereço o céu, e o outro irmão que não faz coisas tão bacanas, ele merece o inferno.
esse é o nosso parâmetro muitas vezes de salvação. E aí entra o erro da religiosidade. A salvação vem pela fé. Qual salvação, Elisângela, que você está falando agora, que eu gosto de lembrar isso? A salvação daquela primeira fase, que é o de aceitar a Cristo como Senhor e Salvador, ok? Eu não estou falando ainda de vida eterna, quando a gente fala aqui de salvação pela fé, ok? Nós estamos falando de salvação para novo nascimento. Essa salvação aqui, esse primeiro impacto da presença de Deus em nós, fala de uma salvação que provém exclusivamente da fé. Deus fala comigo, a palavra me confronta, eu ouço a Deus, eu entendo a palavra de Deus, o Espírito Santo ministra o meu espírito e eu creio, ok? É assim que acontece a primeira salvação. A salvação para a vida eterna, aí vem aquele outro processo, que é o processo de santificação e que aí vai acabar justamente com a vida eterna, né? No final a gente tem a vida eterna. Não é dessa. Quando Paulo está falando sobre justificação, sobre salvação aqui, e dando o exemplo de Abraão, ele está falando sobre essa primeira salvação, que é aquele que crê em Jesus como Senhor e Salvador, aquele que crê na palavra de Deus e por isso nasce da água e do Espírito. E assim a gente pode ter relacionamento com Deus a partir desse momento. É disso que Paulo está falando aqui. Então, o nosso pai Abraão também não foi justificado por obras, mas por fé. Então, Paulo está falando no versículo 2 para a gente prestar atenção nisso. Abraão não foi justificado por Deus, ele não foi visto por Deus como um homem que creu por causa de obras, e sim porque ele teve fé, ele creu na palavra de Deus. Vamos ler de novo o versículo 2 e emendar aqui. Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Que diz a Escritura? Aí ele fala o que fala, né? As Escrituras, entre aspas. Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Então a única coisa que Abraão precisou e que eu e você precisamos para ser justificado é crer. Então grifa, circula, anota, faz qualquer coisa para você nunca esquecer disso. Qual é a única coisa que tanto Abraão, lá no Velho Testamento, quanto tantos outros homens, quanto eu hoje em dia, quanto a pessoa que eu evangelizo precisa para ser justificado, ela precisa somente crer na palavra, ok? Receber o evangelho, ser impactado pela presença de Deus, pelo Espírito Santo e crer em Jesus como Senhor e Salvador. Só isso que a gente precisa para ser justificado. Vida eterna, outra coisa, ok? Nós estamos falando de justificação, salvação inicial, o primeiro impacto na vida de todo cristão, de todo aquele que recebe a Jesus em sua vida e nasce de novo, ok? Aí ele diz assim, versículo 4, ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditado como justiça. Olha que tremendo isso, gente. O que Paulo está tentando nos ensinar é assim, princípios de vida natural e que interferem no nosso entendimento espiritual. Vamos lá, vamos entender o que Paulo está nos ensinando aqui. Paulo está dizendo que eu e você, quando trabalhamos para o nosso patrão, quando a gente está ali no nosso trabalho, que a gente vai todo dia de manhã, trabalha né, todo mês ali, no final do mês, o que nós temos, o que o nosso patrão nos deve? Nos deve um salário, ok? Qual é o salário? O salário do meu trabalho. Então eu mereço o meu salário, ok? Para o meu patrão, o meu salário é uma dívida que ele tem. Por quê? Porque eu trabalhei por aquele salário. É isso que Paulo está dizendo. Mas com Deus a coisa não funciona dessa forma, ok? Porque para o pecado essa é a fórmula, né? O salário do pecado é a morte. Então você vai trabalhar para o pecado, para o diabo, e no final do mês o que você vai receber é morte eterna, inferno. O salário do pecado é a morte, ok?
Mas nós vamos ver aqui no versículo, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, porque você precisa trabalhar para Deus para receber a vida eterna. A gente precisa trabalhar para Deus? A gente precisa só crer, né? Então é diferente. Então, se o homem achar que ele precisa trabalhar para Deus e que Deus então deve para ele um salário, ele já não entendeu o evangelho. Porque com Deus a fórmula não é essa. Por isso que Paulo está usando esse exemplo, e veja o que ele escreve aqui para nós, e ele cita também Davi. Versículo 4 de novo, olha só. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor. O patrão, quando vem pagar o salário para nós, ele não está fazendo um favor para nós. Ele tem uma dívida com a gente, ele tem um salário para pagar porque eu trabalhei. Eu me esforcei todo aquele mês para receber o meu salário, certo? Então ele diz assim, não é considerado como favor, mas como dívida. Então o patrão tem uma dívida, você trabalhou, você tem que receber o salário. Todavia, versículo 5, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. Com Deus não tem trabalho, porque o trabalho já está feito. Gente, se tem uma revelação no Espírito que nós precisamos crer, que nós precisamos ler a palavra e deixar que isso vire um rema dentro de nós, é a frase de Jesus na cruz. Quem pode dizer ela para mim? O que nos dá a confiança de que eu não preciso trabalhar para mais nada. Alguém sabe? Está consumado? Está consumado, exatamente, ok? Deus já fez tudo que precisava ser feito para que eu e você tivéssemos vida eterna. Nada, anota isso, gente, é nada. Nada que você faça hoje a mais ou a menos no sentido de trabalhar para Deus vai te dar vida eterna. Porque nós não precisamos trabalhar para Deus no sentido de fazer algo nessa terra que traga a consumação de todas as coisas. Jesus, na cruz, ele diz, tetelestai, está consumado, ok? Quando ele brada isso, ele está dizendo para Deus, para o reino espiritual e para nós, seres humanos, hoje aqui na terra, ele está dizendo assim, está consumado, está feito, está pronto, tudo está feito, ok? Nós não precisamos fazer nada para Deus que que nos dê o direito de salvação por causa desse trabalho. Deus não nos deve nada e nós também não precisamos trabalhar para Deus. Nós precisamos cumprir o propósito de Deus, é diferente. Quando nós temos o entendimento de que nós somos só servos, isso nós temos falado essa semana na reunião, quem estava aí sabe o que eu estou falando. Quando nós, seres humanos, cristãos principalmente, não temos o entendimento de que nós somos filhos e não servos, a nossa identidade em Deus ela é muito mais importante do que o nosso cargo, do que os nossos afazeres. E esse tem sido talvez o maior problema dentro das igrejas. Não compreender que eu não preciso trabalhar para Deus para ter a salvação. Eu não preciso trabalhar para Deus para ser bem visto como filho de Deus, ok? Porque Deus já fez tudo. Quem já teve aula comigo em outros cursos, quando eu dou estudo sobre o sábado, gente, quem tá aqui que já teve sabe o que eu tô falando. Quando a gente entende o que é o sábado, o que é o Shabat, o que é esse dia que Deus disse que era um dia consagrado para Ele, é tão profundo o entendimento disso, porque é justamente o tempo em que nós estamos vivendo. Nós estamos no sábado. Todo dia é sábado. Não dá para explicar aqui, mas a gente precisa compreender que Jesus já fez tudo o que precisava ser feito. O Pai, né, o próprio Deus já fez tudo o que precisava ser feito. Nós só precisamos agora cumprir o propósito que Deus tem para nós na terra como cristãos, que é salvar outros.
Isso tem a ver com o resgate de mais pessoas. Esse é o nosso único trabalho, e que não é trabalho, é algo que eu estou em parceria com o próprio Deus, com o Espírito Santo, ok? Então nós não devemos nada. Né? Desculpa, Débora, pode falar. E é uma missão. Também. É entender o teu propósito como cristão, é isso. É a missão de todo cristão, salvar outros, né? Eu fui salvo para ser salvo. Essa é a frase que eu mais gosto de falar, porque é a maior verdade que existe dentro do Evangelho. Eu fui salvo para salvar. Então, quando Paulo está dizendo isso aqui no versículo 5, e aí ele já entra no 6, olha só. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. Então, o que é acreditado como justiça para nós sempre? Aquilo que a gente crê e não aquilo que a gente trabalha para Deus, ok? Não adianta você trabalhar para Deus e dizer, Senhor, eu trabalhei, então por isso eu mereço a salvação. Deus vai te dar a salvação porque você trabalhou? Não. Infelizmente, naquele dia, muitos vão dizer, Senhor, mas naquele dia nós profetizamos no teu nome. Naquele dia nós trabalhamos profetizando. Naquele dia nós trabalhamos curando enfermos. Naquele dia nós trabalhamos levando comida para os carentes. E aí Deus vai dizer assim, eu não te conheço. Porque não fala de trabalho, fala de relacionamento. Ok? Cristianismo não fala de trabalho, gente. Cristianismo fala de relacionamento, de missão, de propósito, ok? De parceria com o nosso Pai, de sermos participantes nesse grande propósito de Deus, que é a redenção de toda a terra. Então não fala de trabalho. Deus nunca desejou que o homem trabalhasse. Se a gente voltar lá para Gênesis, a gente vai ver isso perfeitamente. O trabalho só foi instituído, gente, a partir do pecado. Certo ou errado? Ok? Se nós voltarmos para Gênesis, quando Deus cria o homem e a mulher e os coloca no Éden, Deus em momento nenhum, até o dia do pecado, ele diz assim, então Adão, a partir de agora você vai trabalhar para mim, você vai ser meu funcionário aí na terra, e você vai ter que trabalhar, porque no final da sua vida eu vou te dar uma vida eterna. Foi isso que Deus falou? Não. Deus disse assim, olha Adão, eu fiz tudo, já tá tudo pronto, ok? E agora você só precisa desfrutar do que eu fiz. Então, por isso que Deus cria o homem e a mulher no último dia, praticamente, da criação. Por quê? Porque Deus já tinha preparado tudo. Tudo já está pronto, ok? Tudo está consumado. Agora nós só precisamos desfrutar daquilo que Deus fez. Por isso que hoje é sábado, por isso que amanhã também é sábado, e por isso que domingo também é sábado, porque nós só precisamos agora desfrutar da companhia de Deus, da presença de Deus, porque tudo já está feito, ok? Então Paulo está dizendo que nós não somos trabalhadores, buscando a salvação através do trabalho. Nós somos assim como Abraão, homens e mulheres que creem em Deus e nas suas promessas, e por isso nós somos salvos. Isso nos é acreditado como justiça. Isso nos é acreditado como algo que nos leva a uma vida com Deus de relacionamento, ok? Vamos continuar. Aí ele cita Davi. Versículo 6. Davi diz a mesma coisa quando fala da felicidade do homem a quem Deus acredita justiça independente das obras. Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Ninguém aqui precisou fazer alguma coisa para ser salvo, ok? Ninguém. E ninguém vai precisar fazer nada para ser salvo. Nem antes e nem depois agora, ok? Nem Abraão precisou fazer nada para ser salvo naquele momento. Ele creu, Deus falou e ele creu. Outros homens também no Velho Testamento tiveram essa mesma credulidade, creram também em Deus e isso foi acreditado como justiça e eles foram salvos na antiga aliança, e hoje na nova aliança ficou mais fácil ainda, por causa justamente do Espírito Santo agindo em nós.
A grande dificuldade antes de Cristo, antes do Espírito Santo, é que o homem não tinha o Espírito Santo para convencê-lo do pecado. Hoje nós temos. Então, o que me faz ser salvo é crer em Deus. Eu só preciso desse requisito, crer, não acreditar, tá? Mas crer tem a ver com convicção, com fé que se instala realmente no nosso interior e que fala muito mais profundo. Versículo 9. Destina-se essa felicidade apenas aos circuncisos ou também aos incircuncisos? Então Paulo faz uma pergunta. A quem é dada essa felicidade? Davi estava falando só dos judeus quando ele escreveu esse salmo, que as pessoas eram felizes? Não, Davi estava falando de todo aquele que crê, ok? É isso que a palavra sempre fala para nós. Todo aquele que crê. Quando João escreve o versículo mais citado, né, do Novo Testamento ali, e todos quantos o receberam, deu-lhes o direito, né, de serem feitos filhos de Deus. É todos, não está falando só de judeus. E os judeus que creram em Deus foi dados o direito de serem filhos de Deus. É isso que está escrito? Não. Então é todo aquele que crer em Jesus tem o direito de se tornar filho de Deus. Então o pré-requisito é crer e o direito é para todos. Então ele diz assim, continuando o versículo 9. Já dissemos que no caso de Abraão, a fé lhe foi creditada como justiça. Então Abraão só precisou crer. Versículo 10. Sob quais circunstâncias? Antes ou depois de ter circuncidado? Não foi depois, mas antes. Então, conforme a gente leu semana passada, eu não vou voltar nisso, mas a gente percebeu claramente que Abraão foi chamado, recebeu as promessas e teve então esse encontro com Deus, ou essa conversão que eu citei aqui para vocês para a gente entender melhor, antes da circuncisão e muito antes da lei, ok? Dada a Moisés. Então, judeus, é isso que Paulo está falando aqui agora, ó. Cai a ficha na cabeça de vocês. Vamos prestar atenção. Abraão, o nosso pai Abraão, que os judeus chamam de pai Abraão, o nosso pai Abraão, ele foi salvo, ele recebeu justificação antes da circuncisão e antes de Moisés nascer e nos dar a lei. Então, judeus, parem com essa bobagem, Paulo está dizendo. Nós não somos salvos, nós não somos resgatados por Deus, nós não recebemos a justificação nem através da circuncisão e nem através da lei. Isso é bobagem. Isso foi dado depois. Então, o entendimento de que Abraão e nós somos achados por Deus e nós então precisamos só crer em Deus para ser salvos é o maior entendimento que todos nós devemos ter. Nós fomos encontrados pelo Senhor ainda em pecado, ainda em transgressão. E aí o Senhor nos encontrou, falou conosco, ministrou ao nosso espírito, nós cremos e isso já foi nos creditado como justiça. Nós fomos salvos instantaneamente. Nós só precisamos de um ingrediente, fé. Então, houve fé, nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador e nós então passamos do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. É instantâneo, ok? Agora depois entra num outro processo, que então é o processo de santificação para a vida eterna, a outra salvação, que aí tem uma outra questão. Mas o que Paulo está falando é sobre essa salvação inicial. Versículo 11. Assim, ele recebeu a circuncisão como sinal, como selo da justiça que ele tinha pela fé, quando ainda não fora circuncidado. Então, Abraão, ele depois que ele creu, depois que ele recebeu o Senhor então na vida dele, que ele passou a ter Deus como Deus sobre a sua vida, é que Deus institui esse sinal que a gente leu semana passada aí sobre a questão da circuncisão. Por que que Deus institui a circuncisão? Deus então estava dizendo a Abraão, Abraão, eu estou hoje
fazendo uma aliança com você, eu estou fazendo um pacto nupcial, um pacto de casamento, porque é exatamente isso que Deus faz naquele capítulo que a gente leu, em que Deus fala, a minha parte é essa, a sua parte, Abraão, é essa. Então Deus faz dois momentos, né? A parte de Deus e a parte de Abraão. E na parte de Abraão, uma das questões ali desse pacto, dessa aliança, era a circuncisão de todos os homens da casa de Abraão. Então, a partir daquele momento, todo homem deveria ser circuncidado, que estava ali com Abraão, sendo servos ou qualquer outro tipo de pessoa. E a partir daquele momento, todo nascido na casa de Abraão, que quer dizer, na sua parentela, com seus empregados, todos estavam inseridos ali. A partir do 8º dia, esse menino deveria ser circuncidado para também estar dentro dessa aliança. Se alguém estivesse ali no meio de... Levantou a mão aí? Pode falar. Pode falar. Essa questão deles serem circuncidados tem alguma coligação com hoje a gente ser batizado? Tipo assim, também é uma convicção, alguma coisa assim? É o sinal, é exatamente isso. Hoje, o batismo nas águas, ele é o sinal como se fosse a circuncisão no Antigo Testamento para os judeus. Semana passada eu até falei, os judeus, gente, de nascimento, eles continuam com esse pacto, com essa aliança, porque é uma aliança perpétua, a palavra fala. Então, judeu que é judeu de verdade tem que ter a circuncisão, ok? Isso é um pacto que Deus fez com eles, uma aliança eterna. E a gente até falou um pouquinho por que dessa aliança, né? Dessa questão da linhagem, dos filhos que nascem a partir do sexo mesmo, do homem e da mulher. Então tem toda uma questão ritualística também e espiritual, né? Realmente algo espiritual que Deus fez com aquele povo e ele não quebrou essa aliança, continua sendo da mesma forma. Todo menino no 8º dia, sendo judeu, deve ser circuncidado, ok? Até hoje, até Jesus voltar, essa é uma aliança perpétua. Para nós, gentios, todos nós que cremos em Jesus, Jesus diz, aquele que crê e for batizado será salvo. Então, o pré-requisito dessa união, desse casamento meu com o Senhor, dessa aliança que eu também faço com Deus através de aceitar Cristo, a primeira coisa que eu preciso fazer posterior a aceitar Jesus é me batizar. Então esse é o sinal que eu, gentio, preciso fazer para então dizer para as testemunhas que estão vendo e para o reino espiritual que eu também carrego um sinal de aliança, um sinal de casamento com o próprio Deus. Então isso tem a ver sim conosco hoje. Paulo também vai falar um pouquinho sobre isso. Ok? Então Abraão recebe a circuncisão como um sinal do casamento. Então qual era o sinal do casamento de Abraão com Deus? A circuncisão. Por isso que nós carregamos até hoje esse sinalzinho aqui quando a gente casa com o nosso marido. De onde que vocês acham que surgiu esse símbolo aqui do casamento? Aliança. Nada mais, nada menos do que disso, da circuncisão feito lá de Abraão com Deus. É uma auréola exatamente como a auréola da circuncisão, ok? Nós falamos isso semana passada também. Então a aliança que foi criada para o casamento do homem e da mulher tem a ver com esse pacto nupcial que foi iniciado por Deus ali com Abraão, ok? E aí depois o homem cria esse símbolo também do casamento com a aliança, amém? Então a circuncisão é só um sinal para o judeu, não é a salvação deles, certo? Escreve aí na sua Bíblia. A circuncisão não é a salvação para o judeu. A circuncisão é sinal, é uma maneira dele ser visto como judeu, dele ser visto como dentro da aliança com Deus. Então, como é que um judeu é reconhecido como alguém que está dentro da aliança com Deus, da mesma aliança que foi feita com Abraão, se ele é circuncidado? Então, se eu sou judeu e eu não tenho a circuncisão no meu corpo, eu tô dentro dessa aliança? Não, ok? Se Deus levar isso em conta para a salvação dos judeus,
Então isso quer dizer que um judeu que não for circuncidado, ele corre o risco de perder também a sua salvação, ainda que ele precise crer em Jesus como Senhor e Salvador, ok? Então tem a ver com uma questão de aliança mesmo, com um pacto que Deus fez com o judeu, tá? Não estou dizendo que o judeu que não for circuncidado, hoje em dia principalmente, ele pode perder a salvação, não é isso. Estou falando que Deus instituiu isso como um sinal da sua aliança com o seu povo, tá? Também pode acontecer de perder. Eu não estou aqui como juiz agora para dizer se sim ou se não, mas eu estou dizendo que essa foi a aliança feita com Israel, com os filhos de Abraão. A partir daquele momento, todo judeu deveria ser circuncidado. Me veio aqui na memória agora, e aí eu quero perguntar para vocês para a gente pensar sobre isso. E Ismael, gente? Ismael foi circuncidado junto com Abraão, não foi? Foi. Ok? Ele foi. E Deus libera várias promessas para Ismael, o filho da escrava, não é isso? Deus também libera palavras proféticas sobre Ismael, de que ele também seria um homem de grande nação, de que dele também sairiam 12 príncipes, então de que Deus tinha uma promessa para ele também, mas não a mesma promessa que para Isaac, era uma promessa diferente. Então vocês acham que Ismael deveria ter continuado com a circuncisão como pacto, sim ou não? Os filhos de Ismael, os netos, os bisnetos, eles deveriam ter continuado fazendo a circuncisão? O que vocês acham? Sim, né? Se eles quisessem continuar na aliança de Abraão, eles deveriam. Pode falar, pastor Marcos. Você acha que sim, que não? Não? Ele deveria sim ter continuado com a aliança, ter passado isso para os seus filhos e netos. E talvez esse seja o início da grande problemática que existe entre árabes e judeus. Por quê, gente? Porque eles, infelizmente, se inflamaram de ciúmes e de inveja, né? No caso Ismael e depois, posteriormente, lógico, seus filhos e netos, porque o pai passa isso, né? De geração para geração, quando conta a história. Por que a maioria dos ismaelitas, ou da geração de Ismael, né, dessa geração dos filhos de Ismael, são tão contrários aos semitas, né, aos filhos de Abraão? Por causa justamente dessa inveja, dessa divisão que acontece entre eles. Então, se você perguntar para um árabe hoje, descendente de Ismael, se ele é circuncidado, ele vai dizer que não, ok? Mas ele deveria, se ele quisesse continuar dentro da mesma aliança de Abraão para com Ismael, porque tinha uma promessa, eles deveriam ter continuado com essa aliança, com essa circuncisão. Era uma maneira de Deus continuar também uma aliança com eles. Diferente de Isaac, sim, nas promessas, sem dúvidas, mas ainda assim na mesma aliança que foi feita com Abraão, de bênçãos, de cuidado de Deus, da própria salvação em si. Deus poderia alcançá-los da mesma maneira que vai alcançar os judeus, ok? Tá bom? Então aí fica uma reflexão e até, quem sabe, um estudo mais aprofundado disso para ver o que a palavra diz para nós sobre isso. Versículo 11 para emendar o 12. Assim, ele recebeu a circuncisão como sinal, como selo da justiça que ele tinha pela fé, quando ainda não fora circuncidado. Portanto, ele é o pai de todos os que creem. Abraão é o que, gente? Então, pai de todos os que creem. Ponto final. Ele não é só pai dos judeus, ele é pai de todos os que creem. Sem terem sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse creditada também a eles. E é igualmente o pai dos circuncisos, dos judeus, né? Que não somente são circuncisos, mas também andam nos passos da fé que teve nosso pai Abraão antes de passar pela circuncisão. Aqui está a chave, gente, a respeito de que todo judeu, assim como eu e você que somos gentios, precisamos aceitar Jesus como Senhor e Salvador, ok? Porque o que Paulo está ensinando aos romanos aqui, está ensinando para nós e ensina para todo judeu é que assim, tanto circuncisos quanto incircuncisos precisam crer em Deus como Abraão creu antes da circuncisão. Por isso
que a salvação, tanto de judeus quanto de gentios, passam pela mesma questão: crer em Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Então, por que o judeu também tem que aceitar Jesus como Senhor e Salvador para ser salvo? Porque ele precisa andar nos mesmos passos de fé que Abraão. Abraão não creu em Deus porque ele foi circuncidado. Ele primeiro creu e depois recebeu o sinal da circuncisão. Então, o pré-requisito para se ter a salvação, gente, de Gênesis a Apocalipse é o mesmo: crer em Deus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Crer naquele que criou os céus e a terra. Crer naquele que nos deu acesso novamente ao relacionamento com Deus. E só Jesus pode fazer isso. Então, ou eu creio em Deus e isso é acreditado como justiça para mim, eu sou justificado, ou nenhum tipo de trabalho, nenhum tipo de boa obra, nenhum tipo de nacionalidade. Eu posso ser judeu, posso ser árabe, posso ser brasileiro, posso ser o que for. Nenhum outro tipo de coisa vai me dar o direito de ser salvo se não for pela mesma forma que foi com Abraão. Qual foi a forma com Abraão? Ele creu e isso lhe foi creditado como justiça. Então Abraão não precisou fazer nada para ser salvo, gente. Assim como eu e você não precisamos fazer nada para ser salvos. O que eu e você e o que Abraão precisou fazer foi crer. Grava isso. É a única coisa que nós todos precisamos para ser salvos. Crer em Deus. Crer na palavra de Deus. Isso é o suficiente para ser salvo. Versículo 13. Não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa de que ele seria herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. Pois, se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor e a promessa é inútil, porque a lei produz a ira, e onde não há lei, não há transgressão. O que Paulo está falando aqui para nós? Gente, a lei só foi dada muito tempo na frente de Abraão. Abraão não teve a lei de Moisés para se basear para ser salvo, ok? Se nós lermos do capítulo 12 até quando Moisés recebe a lei no Monte Sinai, quantas coisas aconteceram nesse meio e que da mesma forma Deus estava salvando muitas pessoas ali. Mas também a transgressão estava muito grande, ok? Então Paulo está dizendo que as duas coisas estavam acontecendo nesse momento. Haviam muitas pessoas que estavam crendo em Deus, como Abraão creu, e isso estava dando direito para elas de serem salvas, mas também por causa da falta da lei, muita transgressão, muito pecado. Vai cair a aula. Ah, é verdade, perdão. Vamos fechar rapidinho para mim não perder o raciocínio. Bora lá. Obrigada, Ju. Quantos tinham antes de fechar aqui, gente? Tinha, acho que tá faltando 4 pessoas. Vou esperar um segundinho o pessoal chegar. Entrar de novo. Como tá o seu versículo 14 de novo, por favor? Pois, se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor e a promessa é inútil. Porque como é que tá aí? Pode falar.
O meu tá, pois, se os da lei é os que são herdeiros, anula-se a fé e cancela-se as promessas. É isso aí. Então, se os que são salvos são aqueles que estavam debaixo da lei, então isso quer dizer que quem viveu antes da lei e que creu em Deus, então não está salvo. Pode falar, Beth. A note ainda Tá está bem escrita. diferente. Pode falar aí, Beth. Pois, se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Sim, é isso aí, ó. Se quem tá salvo, gente, é os que estão obedecendo a lei de Moisés 100%, então quem viveu antes da lei e nós que não somos judeus, que não vivemos sob a lei, então nós não podemos ser salvos. É isso que tá falando. Então a fé é inútil, não é isso que tá falando aí? Então a fé não tem valor, né? Crer em Deus então não tem valor, então vamos só obedecer a lei para ser salvo. E a promessa que Deus fez a Abraão, que nós lemos lá no capítulo 12, 13 e 14, ela passa a ser inútil. Então por que Deus fez uma promessa antes da lei? Deus prometeu algo que depois ele ia descumprir? Entendem ou não o que eu tô falando? Deus não pode prometer uma coisa que não tinha antes da lei, e aí quando viesse a lei ele diz, não, gente, ó, me arrependi, agora não é pela fé não, agora é para quem obedecer essa lei que eu tô dando agora, ok? Então quem viveu antes da lei, que creu pela promessa, creu inutilmente, porque agora para ser salvo eu preciso da lei. Deus não daria o direito então para quem viveu antes da lei, e não daria o direito para nós que não somos judeus e que vivemos debaixo da lei. Ok? Então, é isso que Deus está falando. A lei, ela só foi dada, gente. Nós já falamos algumas vezes isso aqui, só vou reforçar. A lei só foi dada para mostrar o quanto nós somos pecadores. É isso. E o quanto nós dependemos de Jesus para ser salvos. E principalmente Israel, né? Porque Deus estava querendo santificar um povo para ele, para que esse povo fosse exemplo para as outras nações. Mas esse povo, infelizmente, continuava em pecado. Então Deus põe a lei para mostrar para eles que eles não estavam à altura do que Deus estava querendo fazer através deles. Era isso. A lei só reforça. Paulo vai falar isso aqui para nós. Vamos lá. Versículo... eu vou ler de novo o 13, o 14 e o 15 para reforçar o 15 para a gente entender. Vamos lá, ó, 13. Não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa de que ele seria herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. Então, Abraão creu e isso foi acreditado. Pois, se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor e a promessa é inútil. 15. Porque a lei produz a ira, e onde não há lei, não há transgressão. Lembra que nós falamos também no início de alguma aula, eu não me lembro agora. A lei é dada, gente, antes que alguém quebre alguma regra. Nós falamos isso numa lei, e eu aproveitei até a Beth, né, como advogada aí. A lei só é criada, gente, depois que alguém transgride alguma coisa, ok? Então, quando alguém faz alguma coisa muito ruim, é que a sociedade, né, o poder judiciário vem e cria uma lei. Para quê? Para punir quem fizer aquilo. Então a lei, ela serve, na verdade, para punir o transgressor. E não para fazer com que ele não faça o que ele já está acostumado a fazer. Na verdade, é tão simples, mas a gente complica tanto, né? A lei, ela sempre foi dada para mostrar quem é transgressor. E não o contrário. Então a lei serve para punir. A lei serve para mostrar a transgressão, para mostrar o pecado. E com isso, então, vem a ira. O que é a ira, gente? É justamente essa punição pela transgressão. Você pecou, você transgrediu uma lei, então você vai ser punido, você vai receber a justa medida pela transgressão. Olha que tremendo, gente. Deus é justo demais. Né? A palavra de Deus, ela vai trazer justiça, o justo pagamento pela nossa transgressão e não por outra. Você não vai pagar por aquilo que você não fez, você vai pagar por aquilo que você fez, com uma justa medida, certo? Deus é justo.
Então Deus nunca vai trazer a sua ira sobre o ser humano simplesmente porque ele olhou para mim e me achou feia, ok? Não, não. A transgressão, o meu pecado, é que traz a ira de Deus sobre a minha vida. Então por isso que Paulo está dizendo no versículo 15, porque a lei produz a ira. Por que a lei produz a ira, gente? Porque a lei mostra quem é transgressor. Então a lei, ela produz a ira de Deus. Ela produz o julgamento de Deus sobre aquela pessoa que pecou, ok? E onde não há lei, não há transgressão. Se não há lei para punir, gente, alguém, essa pessoa passa como simplesmente alguém ruim, mas não existe punição para aquela pessoa. Por isso que a lei é criada, para punir alguém, porque senão todo mundo ia fazer o que bem quisesse, não é assim? Cada um ia agir como bem quer. E por isso que a iniquidade, as transgressões, o pecado só ia aumentar na humanidade. Se não houvesse lei, gente, nós já teríamos entrado num verdadeiro caos. Ou talvez nós nem tivéssemos chegado até o século 21, ok? Porque senão realmente o ser humano ia fazer o que bem entendesse e já teria extinguido a raça humana. Isso é fato, né? De tantas coisas ruins que o ser humano faz. Vamos continuar? Versículo 16. Porque a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão. Não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós. Então vamos parar aqui para a gente entender. Então tá falando que a promessa vem pela fé. Deus só fez uma promessa a Abraão porque ele creu, ok? Então Deus liberou uma promessa por causa da fé de Abraão, porque ele achou fé em Abraão, ele libera então essa promessa. Para que seja de acordo com a graça. Gente, por que a palavra graça entra nesse versículo 16? Se nós estamos falando de lei, se nós estamos falando de fé, por que a graça entra nesse lugar aqui? E isso é maravilhoso. Se nós entendermos o que é a graça, lembra? Lei e graça, nós vamos então entender por que aqui nesse versículo cabe muito bem a graça. Porque Abraão também recebeu a mesma graça que nós recebemos hoje, através do Espírito Santo. Que é o que, gente? Esse poder capacitador para nós obedecermos a Deus. Lembra o que é a graça? A graça é essa capacitação que vem de Deus através do Espírito Santo de nos levar a essa obediência à palavra. Nós, de nós mesmos, sem o auxílio do Espírito Santo, a gente jamais conseguiria obedecer a palavra. Mas a graça, a capacitação que vem de Deus sobre as nossas vidas, através do Espírito Santo, é que nos capacita a obedecer a Deus, a estar temendo a Deus, a crer nas suas promessas. Gente, sem essa graça, sem essa capacitação que vem do alto sobre nós, seria impossível nós crermos e obedecermos. Por isso, o versículo vai falar de graça. Abraão também recebeu a graça de Deus. Olha só, portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça. Então, o que fez Abraão crer e obedecer, gente? A graça. Então quer dizer que a graça também está no Velho Testamento? Sim, a graça também está no Velho Testamento, ok? O Espírito Santo também operava lá. E seja assim garantida a toda a descendência de Abraão. Não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é pai de todos nós. Então, todo mundo que crê em Deus, como Abraão creu, é filho de Deus e é filho de Abraão. Porque nós nascemos desse mesmo homem que foi o primeiro a crer em Deus para ser salvo, ok? No sentido de promessa, no sentido de início de todas as coisas, né? Como Deus deu aquele início através de Abraão novamente. 17. Como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Então Abraão não é pai somente da nação de Israel, né, dos judeus, mas ele é pai de muitas nações. E nações aqui são etnias mesmo. A palavra nações aqui no original são etnias. Então Abraão é pai de brasileiro que crê,
pai de americano que crê, pai de irlandês que crê, pai de japonês que crê. Abraão é pai de muitas nações. Como assim nações, Elisângela? De muitas pessoas que estão em várias nações que creem em Deus. Ele é pai de muitas nações. Ele é nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se existissem. Então, o novo nascimento nada mais é do que isso, né? Trazer à vida aquilo que estava morto espiritualmente e que para Deus nós já existimos muito antes da fundação do mundo. Deus já nos escolheu, Deus já nos predestinou antes da fundação do mundo. Então, o desejo de Deus é que todos sejam salvos, ok? Que ninguém se perca. Isso é trazer à existência algo que nem existe ainda. Então, Deus já viu a minha salvação muitos milênios antes da minha mãe dar a luz a mim. De ver aquele dia com 14 anos de idade, quando eu me converti. Deus viu isso muito antes de tudo isso acontecer. Esse é o mesmo Deus que esperou 2 gerações, né, de 10 gerações, 20 gerações para fazer a promessa a Abraão. Olha que Deus maravilhoso, gente. Que Deus soberano, que Deus onipotente, né? Que tem aí todo o poder mesmo, que vê lá na frente. Ele já está vendo a eternidade para nós. Ele já sabe quantos estarão com ele na eternidade. Então isso é maravilhoso, ver a onipotência de Deus, né? 18. Abraão, contra toda a esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência, isso lhe foi creditado como justiça. As palavras lhe foi creditado não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus creditará a justiça, a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação. Tem a ver com sacrifício, né? Tem a ver com a propiciação, tem a ver com o tipo de sacrifício que foi Jesus. Então, Abraão creu em tudo isso, gente. Tem um versículo que fala assim que Abraão viu o dia do Senhor. Eu não vou lembrar aqui agora o versículo. Se alguém tiver aí num Google rápido, aí quiser dar um Google para lembrar para nós, tem um versículo que fala assim: e Abraão viu o dia do Senhor. O que é Abraão viu o dia do Senhor, gente? Abraão viu o nascimento de Jesus. Abraão viu a crucificação de Jesus. Abraão viu a volta de Jesus. Sabe o que é isso? Não está falando de visão literal, mas está falando de promessa que ele creu. Abraão teve tanta fé naquilo que Deus estava falando com ele, que ele teve um vislumbre espiritual de tudo que estava por vir. Abraão viu o dia do Senhor. É como se Abraão já estivesse vendo, junto com Deus, a eternidade. Abraão já estivesse vendo a volta de Jesus. Abraão já estivesse vendo o dia que ele estaria com o próprio Deus face a face. É isso que esse versículo fala. É tão tremendo. Acho que é Hebreus, né, gente, que fala esse versículo. Se alguém achou aí, fala que a gente lê ele rapidinho. Senão vocês procuram lá depois. Abraão viu o dia do Senhor. Isso é maravilhoso, gente. É uma promessa, na verdade, é uma maneira de entender a majestade de Deus, né? A onipotência de Deus, de tal maneira que a pessoa vive o hoje já vislumbrando a eternidade. É isso que nós precisamos viver. Viver hoje com as nossas circunstâncias, mas tendo um vislumbre da eternidade, visando, né, a esperança aqui de Abraão
era justamente a eternidade com o próprio Deus. Era ver a terra restaurada pelo próprio Deus, né? É tudo isso que essa palavra fala. Alguém achou aí o versículo? Alguém deu o Google aí? Vamos pro capítulo 5? O Google tá falando João 8:56. Será? Pode ser. Vamos abrir lá, João 8:56. É que o versículo vem na minha mente e eu sou ruim demais de endereço. João 8:56. Ah, isso mesmo. Obrigado, Dai. João 8:56. Olha quem escreveu isso para nós. Mas eu vou te falar uma coisa. O próprio Cristo é quem falou isso, tá, gente? Eu falei Hebreus, mas quem falou essa frase foi Jesus, o próprio Cristo. E então João escreveu isso, narrou isso aqui. Ele diz assim, ó. Versículo 56. Abraão, pai de vocês, regozijou-se porque veria o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Pensa nisso, gente. Abraão viu o dia do Senhor e se alegrou. Então, Abraão viu, teve um vislumbre, na verdade, talvez da Nova Jerusalém. Abraão viu a volta de Jesus. Abraão teve, assim como João na ilha de Patmos, assim como Isaías, assim como tantos outros tiveram visões celestiais, Abraão viu o meu dia, a palavra fala, né? Olha como o versículo está aqui. Tem alguma versão muito diferente aí? Abraão, pai de vocês, regozijou-se porque veria o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Abraão tinha a expectativa da eternidade, gente. Não era só daquele momento ali com Deus, não. Tem alguém com uma versão muito diferente aí? Se quiser ler, pode ler. E vamos entrar no capítulo 5 aqui, de Romanos. Vamos lá, capítulo 5. Romanos, capítulo 5. Diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Eu vou fazer esse trecho aqui com vocês por causa da hora. Se der tempo a gente continua um pouquinho mais, mas senão a gente para aqui, semana que vem a gente faz a partir do versículo 12. O que Paulo está dizendo aqui para nós no início do capítulo 5, gente? Ele está falando desse processo de transição, né? De passagem de uma vida de morte, ou de um estado, né, na verdade, de morte, para um estado de vida em Deus, né? Então, como ele estava falando de Abraão, que creu em Deus, ainda estando sem as promessas, ainda estando sem a lei, ainda estando sem a circuncisão, agora ele volta e vem falar sobre justamente essa reconciliação
que eu e você também temos com Deus. E em que momento que nós recebemos essa salvação, gente, que a gente já tem falado aqui? A gente recebe a salvação ainda pecador. A gente recebe a salvação estando imerso em nossos pecados. Quando Jesus nos encontrou, quando Jesus nos salvou, quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador, a gente não estava limpinho. A gente não estava salvo já dos nossos pecados. A gente já não tinha se limpado primeiro dos nossos pecados e aí sim a palavra veio de encontro para nós. Não, a palavra é clara em dizer que Jesus, ele decidiu ir para a cruz quando eu e você ainda éramos pecadores. Quando Jesus foi para a cruz, gente, ele foi para a cruz pelos do passado, pelos do presente e pelos que ainda iam nascer. Jesus morreu na cruz pelas pessoas que ainda nem nasceram e que já vão nascer em pecado e que vão ter que se converter em algum momento para ser salvos. Olha, gente, a onipotência de Deus nisso. Jesus decidiu morrer por nós, por toda a humanidade que ainda éramos pecadores. Nós não éramos bonitinhos e por isso Jesus decidiu morrer por nós. Não, é o contrário. Ele decidiu morrer a nossa morte, porque quem tinha que morrer era eu e você. Isso nós já sabemos, porque o salário do pecado é a morte. Você pecou, a sua recompensa é o seu salário, que é a morte. Mas Jesus disse, não, eu decido pagar o preço, o resgate em favor de toda a humanidade, para que então o Pai possa ter novamente os seus filhos de volta, para que nós possamos então viver novamente em unidade, em união eternamente. Então, Jesus morre em meu lugar, em seu lugar, quando nós ainda éramos pecadores. Então, por que a gente tem mania de achar que as pessoas, para serem santas ou para serem salvas, elas precisam ser mais acertadas na vida? Nós fomos encontrados totalmente sujos, todos sujos mesmo do pecado, e Deus nos salvou e Deus tem nos resgatado desse pecado e tem nos limpado diariamente, e a gente insiste em apontar o dedo para o nosso vizinho, para o nosso amigo que ainda está em pecado, e nós queremos dizer que ele vai para o inferno e nós devemos ir para o céu. Mas até ontem você estava no grupo do inferno. Por que agora você se acha mais justo só porque realmente você já foi encontrado? Gente, Deus amou o mundo, esse é o versículo, de tal maneira que ele decidiu dar o seu próprio filho em favor de toda a humanidade. Não é só em seu favor, não é só em favor da sua família, é em favor de todos. Então, todos têm o mesmo direito e têm esse direito através da minha vida e da sua vida de ser alcançados. Aí está o nosso papel como cristão. E aí é que nós temos nos perdido. Porque a gente acha que nós fomos salvos simplesmente para sermos salvos. Ah, não, eu já estou salvo, então deixa eu quieto aqui, não mexe comigo não, então eu tenho que me afastar de todo mundo que peca, porque aí senão eu vou me corromper. Será que esse é o papel realmente do verdadeiro cristão? Se eu não for, lá no inferno para buscar aqueles que estão perdidos, quem é que vai, gente? A missão da igreja é justamente alcançar aqueles que estão ainda em pecado como eu e você estávamos. Diga para mim, se alguém não tivesse se arriscado para salvar a sua vida, onde é que você estava agora? Então, a nossa mentalidade ainda como cristãos está um pouco ainda desfocada, Porque o grande cerne, a grande questão para a igreja é justamente ser luz nas trevas, e não o contrário. Mas a gente teme achar que nós precisamos ficar numa caixinha chamada 4 paredes da igreja, e esse é o lugar de segurança para a igreja, para os salvos, Não, a gente fica aqui quietinho dentro da igreja, porque aqui é o lugar seguro. E os outros que se percam, que vão para o inferno. Mas ontem você também estava no grupo que ia para o inferno. E alguém saiu da caixinha
das 4 paredes para te chamar para ir para a igreja, para evangelizar você, para orar por você, né? Então, existe todo um processo de salvação que aconteceu comigo e com você e que agora nós precisamos continuar replicando em outras vidas. Então, nós precisamos continuar sendo igreja. Nós precisamos continuar sendo esses que levam a reconciliação de Deus para outros. Isso é maravilhoso. Não está escrito aqui, mas a gente já entende. Mas vamos voltar. Paulo então diz no versículo 1 que por causa dessa salvação, por causa desse encontro que nós tivemos com Jesus, por causa do encontro que Abraão teve com Deus, a partir desse momento nós temos paz com Deus. Por quê? Porque antes nós éramos inimigos de Deus quando nós estávamos no pecado. Nós somos considerados, né? A palavra de Deus diz que todo aquele que está em pecado é inimigo de Deus, está contra Deus, não quer obedecer a palavra de Deus. É isso que fala. Mas a partir do momento que nós somos salvos, nós estamos em paz com Deus. É isso que a palavra está dizendo aqui. O que quer dizer isso? Eu já não estou do lado contrário de Deus, mas agora eu estou do lado de Deus. Então eu tenho paz com Deus. Eu tenho tranquilidade. Por quê? Porque eu já não estou mais do lado dos que são inimigos de Deus. Agora eu estou do lado dos que amam a Deus, dos que obedecem a Deus. Então por isso que agora nós temos paz com Deus. Nós estamos em paz com o Senhor. Nós temos tranquilidade de viver a nossa vida, porque nós não estamos mais do lado oposto, mas nós agora estamos do lado daquele que realmente nos criou e que quer que nós estejamos do lado dele na eternidade. Por isso que ele diz, tendo sido, pois, justificados pela fé, você creu em Jesus? Aceitou? Então temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então houve um processo, né? Olha que gostoso, o versículo, ele narra exatamente o processo que aconteceu. Você recebeu a palavra, deixou de ser inimigo de Deus, agora você faz parte daqueles que obedecem a Deus. Como é que foi isso? Através da fé, porque você recebeu a palavra e creu, ok? Mas isso aconteceu por causa de quem? Por causa de Jesus Cristo, que decidiu morrer a sua morte, e então ele traz vida para nós. Por quê? Porque através da morte de Jesus, o Espírito Santo foi derramado, é isso que Paulo vai falar mais embaixo. O Espírito Santo foi derramado sobre a terra, e agora o Espírito Santo consegue me convencer e convencer você a respeito do nosso pecado, do quanto nós somos pecadores, do quanto nós estamos errados. E isso é a graça que ele está falando aqui. Vamos ler de novo? Gente, eu gosto tanto quando o versículo ele traz essa firmeza para nós. Olha o versículo 1 até o versículo 3. Vamos lá. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Então alguém pregou para você e você foi salvo porque a fé te alcançou, né? Por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça. Então o Espírito Santo nos alcançou, no qual agora estamos firmes. Agora você tem o Espírito Santo dentro de você. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Qual que é a nossa expectativa? A glória, a eternidade, estar com o Senhor. Então depois de todo esse processo que acontece, através de alguém te alcançou com a palavra conseguiu achar acesso em você através do Espírito Santo, a graça, né, foi derramada sobre você, você creu. Então agora, por causa disso, você tem essa fé dentro de você, te fortalecendo, porque você não quer só essa presença de Deus dentro de você, mas você quer muito mais, você quer estar com Deus, ok? Nós queremos a eternidade com Ele. Isso é essa esperança da glória de Deus. Versículo 3. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Nossa, a gente começa a dar glória nas tribulações, porque a gente entende que esse mundo ele está corrompido, né? Esse mundo está totalmente um caos por causa do pecado. Então a gente começa a dar graças até nisso, ó. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança.
Então você vai crendo, né, em Deus e você vai perseverando. Você vai conseguindo avançar mais para frente, porque o teu alvo é muito maior, é a glória de Deus, é a eternidade. Então, vamos ler aqui. Não só por isso, mas nós nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz a perseverança um caráter aprovado. Então, conforme você vai sendo aí, né, atribulado e permanece firme, o seu caráter de cristão vai sendo aprovado. Você vai sendo cada dia mais elogiado, né, pelo cristão que você é, pelas atitudes que você tem, mesmo diante das circunstâncias. Você já viu alguém que passa por uma situação muito difícil e as pessoas dão glória a Deus pela vida daquela pessoa? Vamos dar um exemplo, me veio agora. A própria pastora Ludmila Feber, né? Passou por toda aquela situação, por todos aqueles anos de câncer, e mesmo durante todo aquilo, o caráter dela ia sendo aprovado cada dia mais, e ela ia sendo mais ainda elogiada pelo cristianismo que ela tinha. Que mesmo diante de todas aquelas tribulações, ela perseverava em pregar o evangelho, em falar do amor de Deus, em jamais culpar a Deus ou qualquer outra pessoa pelas suas circunstâncias, e até o fim ela foi perseverante. Por quê? Porque o que ela estava na expectativa era na vida eterna, não era nessa vida aqui. Essa vida aqui é muito passageira, gente, é muito rápido, passa muito rápido. Agora a eternidade vai demorar um pouquinho para passar, né? Quando a gente estiver lá, ou com o Senhor, ou no lago de fogo e enxofre, acho que vai demorar um pouquinho para passar a eternidade, né? Acho que vai ser um pouquinho complicado. Viver com Deus vai ser melhor. Aí ele diz assim, versículo 5: e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. Então, como é que o amor de Deus, ele vem para dentro de nós? Através do Espírito Santo. Então, quanto mais nós nos relacionamos com a palavra, com o próprio Deus, nessa vida com Deus, mais o Espírito Santo vai gerando essa vida de Deus dentro de nós, o amor de Deus, né? Essa sede, essa fome pela eternidade, por viver com Deus, por obedecer o Pai. Quem faz tudo isso, gente, não somos nós. É o Espírito Santo, é a graça que habita dentro de nós, que nos capacita a isso. Vou só terminar aqui o texto, porque eu acho que dá para terminar. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Então já falei isso, ninguém aqui morreria por alguém ruim. Tem alguém aqui que teria coragem de morrer ali por um estrupador, por um homem que mata uma família inteira, ou por alguém que faz muita maldade todos os dias? Tem coragem de falar assim, queridão, vamos lá que eu vou morrer por você. Era para você morrer ali na forca, era para você morrer ali na cadeira elétrica, mas eu vou morrer no seu favor, que talvez amanhã você fica bonzinho, né? É assim que a gente faria? Não, né? A gente não teria coragem de morrer nem por aquele que é bonzinho, que dirá por aquele que é malzinho, né? Mas Deus fez isso por nós quando ainda nós éramos malzinho. Ele decidiu morrer quando nós ainda éramos pecadores, estávamos enfiados nas transgressões. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. Quem vai nos salvar da ira de Deus no final, do juízo final, é o Espírito Santo que nos ajuda a caminhar, né? Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele, mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Agora a vida de Deus que habita dentro de nós, através do Espírito Santo, através do nosso espírito que foi vivificado quando nós nascemos de novo, é isso, gente, que nos capacita a ter a vida eterna com Deus. Não é os nossos méritos, não é as nossas atitudes boazinhas que vão nos levar para a eternidade, mas é justamente essa vida com Deus, essa vida de Deus, que é o Espírito Santo habitando dentro de nós,
é que vai nos capacitando todos os dias a sermos então santificados, a passarmos por esse processo de transformação da nossa mente através da palavra, de sermos cada dia mais parecidos com Jesus. Quem faz isso é o Espírito Santo, a vida de Deus em nós. O que é a vida de Deus? O Espírito Santo. É Ele dentro de nós que nos capacita a isso. 11. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Graças a Deus por Jesus que decidiu morrer a minha morte. Porque se ele não tivesse feito isso, eu teria que pagar o salário do meu trabalho. E o meu trabalho era o pecado. Então o meu salário seria a morte eterna. Mas graças a Deus por Jesus que decidiu ser o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo, ok? Então essa alegria, nós nos alegrarmos e nós nos gloriarmos, como a palavra de Deus diz, nós precisamos dar glória a Deus, porque foi Ele que decidiu pagar a minha dívida, não fui eu. Eu não sou boazinha, eu não sou legal, eu sou pecadora, mas Ele decidiu. E a partir da vida dele dentro de mim, é que então eu consigo sim caminhar em santidade, em obediência, para então ter a vida eterna com Deus. É esse caminhar aí que todo cristão, judeu ou gentil, precisa ter. Paulo vai dizer o tempo todo aqui em Romanos, não há judeu ou gentil. O caminhar, a decisão, o aceitar a Cristo é o mesmo para todo mundo. A vida de fé é para judeu e para gentil. A vida de crer em Deus é para judeu e para gentil. Não há divisão nesse aspecto, gente. Não há diferença para Deus, ok? Entender isso faz toda a diferença para nossa vida com Deus e no entendimento com a palavra. Amém, queridos? Terminamos aqui. Desculpa aí os 6 minutinhos que a gente passou. Semana que vem a gente continua a partir do versículo 12, e aí a coisa começa a apertar, porque Paulo começa a se aprofundar ainda mais nessa questão de santificação, de viver pela fé e de tantas coisas boas que a gente vai começar a entender aqui, pecado, morte, ressurreição. Gente, o negócio vai ficar mais profundo. Até agora ele deu só uma soprada, agora que ele vai começar a bater de verdade nos crentes, viu? Vamos continuar em nome de Jesus. Vamos orar, gente? Alguém quer orar aí? Pode abrir o microfone e fique à vontade para orar por nós.